Cerca de 100 mil procedimentos seletivos de saúde, como consultas, exames ou cirurgias marcadas, foram suspensos no Rio Grande do Sul em razão dos atrasos em repasses para os serviços de saúde por parte do governo estadual. Com a gente estão a presidente em exercício do CIMERS, doutora Maria Rita de Assis Brasil, o secretário da Saúde de Sapucaia do Sul, doutor Neio Lúcio Pereira, e a secretária da Saúde de Canoas, doutora Rosa Groenwald. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, vamos começar primeiro com a Organização Pan-Americana de Saúde informou nessa terça-feira que 1.307 profissionais cubanos deixaram o país desde a sexta passada, se a gente for contando os dias, né? Na segunda-feira, 224 médicos inscritos no novo edital do programa se apresentaram às cidades onde vão trabalhar, segundo o Ministério da Saúde. A estimativa é que 600 municípios do país poderiam ficar sem nenhum profissional se as vagas dos cubanos não forem preenchidas. Vocês que acompanham diariamente o atendimento de médicos cubanos, acompanharam nesses anos, qual o impacto dessa nova etapa do programa vai ter no atendimento? Como é que vocês estão vendo a situação? Viram no passado e começam a pensar a situação do presente e futuro também, afinal de contas a gente tem um novo governo chegando aí. Vou começar com a doutora Maria Rita e depois a gente passa para o doutor Neio e a doutora Rosa. Doutora Maria Rita. Bem, na verdade, o programa Mais Médicos, a origem do seu termo mesmo é programa. Então, ele não era alguma coisa de mais definitiva. Mas a realidade é que ele veio suprir a necessidade do atendimento médico, não só no interior do Brasil, e como se sabe pelas estatísticas, a região sudeste é que mais tem médicos ditos do programa Mais Médicos. Mas ele veio suprir essa imensa necessidade de médicos e que foi proporcionada pelo governo federal. E isso é muito importante, porque até agora, com a municipalização da saúde, até o início do programa Mais Médicos, o governo federal, que é o grande arrecadador, não proporcionava esse atendimento. E temos contradições importantíssimas, na medida que muitas vezes, para o mercado de trabalho de um médico, o que ele deveria receber é superior ao salário do prefeito da cidade, e isso não pode ocorrer. Bem, então, cidades tinham formas e formas de contratar, de trazer médicos, e na realidade tinham médicos num número aquém do necessário. Bem, o programa Mais Médicos veio fazer chegar nesta necessidade, suprir essa necessidade que tinha a população brasileira. Bem, com o rompimento agora do programa, o que acontece? Saem os médicos cubanos, né? Saem aqueles do programa Mais Médicos oriundos de Cuba, mas se mantém a responsabilidade, e isso é importante que a gente continue exigindo, mantém-se a responsabilidade de que o governo federal proporcione mais médicos para o nosso país. E mais, nós da categoria médica e das entidades médicas salientamos, um programa, ele depende de um governo, veja-se o que aconteceu agora. Agora, se nós tivermos uma carreira nacional de médicos, aí sim é alternativa concreta e viável de interiorizar médicos. Nós temos gente hoje do Ministério Público, do Judiciário, os juízes, os militares que começam suas carreiras nos interiores do nosso país e conforme vão evoluindo, eles evoluem indo para cidades que desejam permanecer por mais tempo ou ficar eternamente ali enquanto estão trabalhando. Bem, da mesma forma, a necessidade de médicos, eu ousaria inclusive sem falar em nome dos enfermeiros, os médicos e enfermeiros, é importantíssimo que tivessem uma carreira nacional de responsabilidade do governo nacional, o governo federal, o grande arrecadador, e que pudesse proporcionar, então, a essas comunidades todas, e que já se viu que com a municipalização trouxe o ônus imenso para os municípios, e eu vejo aqui 2 secretários, o ônus imenso de proporcionar saúde, e não trouxe o bônus do financiamento, que ocorreu com os Mais Médicos, e que agora sofre solução de continuidade do ponto de vista
deste convênio, mas que, segundo o governo federal e o que nos dizem as informações pela imprensa, está sendo suprido por médicos brasileiros. Oxalá seja mesmo suprido por médicos brasileiros, com diplomas entregues, então, na hora que eles se candidatam à tarefa, e que possam fazer o atendimento de toda a população brasileira que já era, né, atendida pelos médicos estrangeiros e que agora, quem sabe, pelos médicos brasileiros. Mas a pauta do movimento médico deve ser, no sentido de que exista uma carreira de médicos no nosso país. Bom, só para deixar claro, o Simers afirmou que era possível, então, preencher essas vagas e de forma rápida. O que está acontecendo está dentro da expectativa do previsto. A gente empiricamente sabia que se nós temos mais de 400 mil médicos no país, se a remuneração é essa, 11, 12, 13 mil reais para os médicos que recebiam casa, que recebiam alimentação, não trabalham por um dia para fazer sua formação e assim por diante, nós tínhamos claro que médicos desejariam trabalhar no programa Mais Médicos. Às vezes até médicos mais jovens que pontuam para uma residência médica, às vezes pela vocação mesmo da medicina geral comunitária, que é uma coisa grandiosa, lidar com a comunidade, e às vezes até médicos mais adiante na sua carreira, fazendo um consultório, um atendimento ambulatorial, que é uma coisa muito gostosa, né? Eu que sou médica emergencista, vejo com muito bons olhos, assim, esse lidar com a comunidade, estar inserido na comunidade, fazer uma medicina mais ampla e com mais tranquilidade. Bom, eu vou expandir essa pergunta, incluindo agora a perspectiva de cada município. Começo então com o Dr. Neio. Como é que está a situação especificamente em Sapucaia do Sul? O que o senhor viu e começa a ver agora nesse primeiro momento? Bem, nós perdemos 5 médicos que tinham uma excelente relação com a comunidade, eram profissionais inquestionáveis, todos eram médicos formados, ainda tivemos uma conversa final aí no final de semana, né? E que faziam um atendimento bastante qualificado da comunidade, porque eles têm uma questão fundamental na formação do médico cubano, é essa questão mais humanitária, é essa coisa mais afetiva com o paciente, de ouvir o paciente, de tocar no paciente, que a gente às vezes tem problema com alguns médicos, porque não tem uma formação humanística. Eu acho que dentro das universidades e na formação do primeiro e segundo grau, que eu não sei mais como é o nome agora, ensino médio, né? Nós recebemos uma lista de pessoas que estão dispostas a vir para Sapucaia. Até agora ninguém foi lá ainda, uma pessoa ligou, dois médicos ligaram, mas não se apresentaram ainda. Então eles têm que ir no município, mostrar, entregar a documentação, fica no município para que possam ser efetivamente inseridos no programa. Mas a gente tem, vou repetir algo que eu disse no outro debate, o programa Mais Médico, a contratação de médicos cubanos, ele era um pedacinho do programa Mais Médico. Ele era muito mais amplo, ele é muito mais amplo que isso, né? Porque ele vem na formação médica, na ampliação das faculdades de medicina, na formação em larga escala de médicos de família, da possibilidade de residência médica para todos os médicos formados, que hoje não existe ainda, né? E, inclusive, tendo que ter, para ir para algumas determinadas especialidades médicas, fazendo 1 ou 2 anos de medicina de família, para depois fazer cardio, fazer clínica médica ou alguma vez cirurgia, dependendo da especialidade, é um tempo maior que ficaria na atenção primária. Eu acho que não vai ser muito fácil colocar médico. Nós temos um salário em Sapucaia, que nós temos um concurso público, um plano de carreira, de 12.500, tínhamos 20 vagas. Só 2 médicos dos que passaram no concurso quiseram ficar. Isso foi o ano passado. O senhor entende de que forma, já que é da sua área? Eu sou médico de família, de formação, né? Eu acho que, né, o perfil do médico brasileiro agora mudou um pouco, viu? Porque houve uma mudança no currículo, né? Da grade médica, não estava voltado para este mercado, que objetivamente é o que mais absorve médico. Ele era bem voltado assim para o viés da especialidade, né?
E também faltava alguma coisa da vivência com a comunidade, mas isso nos novos programas médicos, que alguns eu ajudei, inclusive, aqui na Fevale, vi aqui também o da Unicinos, e também da Universidade da Fronteira Sul, lá em Passo Fundo, e do IMED também em Passo Fundo. Sim. Eles começam desde o primeiro ano a passar na atenção primária. Eu vou deixar claro para todos aqui, você aí de casa, que nós vamos retomar esse assunto sobre a formação médica na sequência, mas isso já é um indício, pelo menos da sua parte, de que é um problema que devemos conversar e tratar a respeito. Esse era um dos braços do Mais Médico, né? Então, como é que a gente vai suprir, num primeiro momento, os locais onde não tinham médicos? São as regiões periféricas dos centros urbanos, Sim. que têm dificuldade de atrair profissional, os interiores, regiões ribeirinhas, porque o Brasil é essa imensidão, né? Sem médico que atende em barcos, que são unidades básicas de saúde, né? Em aldeias indígenas, em local de quilombolas, Sim. em quilombos. Então, tem muita coisa para se ver. Não dá para se ter ainda uma ideia exatamente como foi. Lá ainda nós não podemos dizer quantos vão, porque não se apresentaram até o momento. Vamos deixar claro que, por exemplo, a gente está falando do município da região metropolitana de Porto Alegre. 25, 30 quilômetros de Porto Alegre. Exatamente. Mais próximo ainda é Canoas. Sim. Secretária, doutora, o que a gente está enxergando já em Canoas nesse primeiro momento? A nossa grande preocupação foi que foi de uma forma repentina, né? Ou seja, de um dia para o outro. Nós tínhamos agenda em algumas unidades básicas, comprometimento de 100 consultas para um médico, por exemplo, e isso foi retirado. Nós tivemos que reorganizar todo um sistema que hoje já está muito complicado em função da própria estrutura de assistência hospitalar que a gente está vendo, em função do próprio Estado, estamos vivendo isso muito fortemente, né, de uma forma muito ruim, tanto por parte da população, como por parte de nós, gestores, e também do profissional de saúde que está lá na ponta, recebendo tudo isso todos os dias, né? Para nós, foram 8 médicos, né, que realmente de um dia para o outro fez muita falta, está fazendo muita falta. Se tem essa ideia também de ser mais próximo da região da metrópole, né, que a gente possa estar recuperando esses profissionais com maior brevidade, mas eu claramente vejo e tem algumas notícias que isso vai demorar um pouco mais do que a gente está pensando. E isso é preocupante, porque no momento que a gente tem na atenção primária, que é essa mudança de paradigma que o colega fala aqui, onde a gente reorganiza essa assistência hospitalar para uma atenção de promoção de saúde, né, que é a saúde pública que nós realizamos. No momento que tu faz isso, tu precisa desses médicos onde nós já temos realmente uma defasagem, porque o pessoal realmente não é só em Sapucaí, aqui em Canoas também a gente tem algumas dificuldades. Sim. Nós temos uma seleção aberta aí na fundação, muitos médicos se inscrevem, quando chegam perto de assumir o pessoal também desiste. Enfim, é complicado para todos nós. Há previsão, ambos disseram que há uma previsão de que a coisa não seja muito mais rápida, ou pelo menos seja rápida como se imagina. Quanto tempo a gente poderia ter uma ideia? Isso ficaria para o ano que vem, por exemplo? Quando a gente fala de saúde, a questão pode ser em minutos, né? Pode ser de um dia para o outro a necessidade da população. Vocês preveem mais ou menos essa solução, pelo menos parte dela, por exemplo, com o ingresso de alguns médicos, ainda este ano? Eu penso que uma parte sim, talvez não a totalidade. Nos centros com maior estrutura urbana, eu acho que isso vai ser mais fácil, penso eu que vai ser mais fácil. Nos lugares assim mais, nas vilas populares, os bairros mais carentes, talvez seja um pouco mais demorado. Estou falando aqui da realidade da região metropolitana, sim, sim. Certo? Não dá para a gente extrapolar daqui. Mas eu acho que talvez até o final deste ano, início do outro, espero que nós tenhamos equacionado esse número. No nosso são 5 profissionais. Sim. Bom, eu vou passar para outro tema agora. Outro tema que marcou a semana, também envolve a saúde. Cerca de 100 mil procedimentos eletivos de saúde, como consultas, exames ou cirurgias marcadas, foram suspensos no Rio Grande do Sul em razão dos atrasos nos repasses para os serviços de saúde por parte do governo estadual. A estimativa é da Federação de Santa Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Bom, tem mais esse problema para a gente pensar e resolver. Como equacionar essa conta de um Estado com imensas dificuldades financeiras? Só para se ter uma ideia, né, expandindo para fora da saúde, há a possibilidade de parcelamento, 13º salário, não se sabe como se vai pagar a folha do mês de dezembro, por exemplo.
Como é que a gente pode imaginar um problema desses dentro da área da saúde? Começo com a doutora Maria Rita. Pois é. É dramático. Por um lado, assim, a gente está sempre lutando pelas questões de saúde, do atendimento, denunciando a questão, por exemplo, das emergências superlotadas, a insuficiência do atendimento de rede básica. O que a gente constata hoje é que com essa dívida desse Estado falido que nós temos, que tem dívidas enormes, né, com os filantrópicos, dívidas enormes com os demais hospitais, enfim, isso é um verdadeiro colapso. Me perguntava outro dia um jornalista o que se faz agora, como é que fica a questão de suspender procedimentos eletivos. Bem, fica para depois, então esta fila, digamos, ela para por aqui e vai daqui para cá empurrando toda esta fila virtual de pacientes que precisam de atendimento. E o que significa isso? Algum problema de saúde, alguma doença, alguma situação dessas que é eletiva, pode se transformar de urgência. E mais, algum procedimento eletivo, como aqueles procedimentos ligados à doença oncológica, aos tumores, aos cânceres, isso pode comprometer definitivamente a vida de um paciente. Então, na medida que os municípios não têm mais como suprir, esse Estado não cumpre com as suas obrigações. Claro que quem termina sofrendo com isso, objetivamente, é a população que precisa dos serviços públicos de saúde. Então, é uma situação dramática que nós estamos vivendo. Eu acho que não tem mais de onde tirar, não tem mais gordura para secar desse processo. E o Estado, que hoje esvazia suas gavetas, efetivamente esvazia suas gavetas sem pagar as suas contas. Bom, no caso, conversamos em outra oportunidade, até mesmo com a doutora Rosa e com o doutor Neio, de que fico imaginando como é que se resolve um problema desses, uma conta dessas que cai no colo do município. Porque ninguém que está com problema de saúde vai bater lá no Piratini. Comparo sempre com o condomínio, a gente bate na casa do síndico, que mora no nosso prédio. E a mesma coisa acontece com o município. A secretária vive no município, o prefeito vive no município como resolver esse problema, né, na medida em que a população vai bater a sua porta, mas não tem uma solução porque não há dinheiro? Como os municípios Canoas e Sapucaia estão se virando nessa questão? Secretária. Na semana passada, nós tivemos uma reunião lá no município do secretário Neio, onde a gente teve 70 representantes de municípios diversos. Justamente com esta fala, e como eu já dizia há um tempo, na outra entrevista que a gente fez, a nossa situação de Canoas é muitíssimo complicada em função do número de municípios pactuados que nós temos dentro do próprio município. E aí eu trago também uma lembrança que em 2014... foi assinado mais pactuados, ou seja, 156 municípios, eram 41 antes. E em 2014 se fechou 100 leitos aqui no HU. Então, se aumentou a oferta e se diminuiu o que eu podia dar de assistência, vamos dizer assim, né? Paralelo a isso, nós temos toda uma situação que faz mais de 2 anos que permanentemente e pessoalmente o nosso município está presente junto ao Estado, pedindo uma repactuação, pedindo uma reorganização, a rede de urgência e emergência. Nós temos, assim, toda uma estrutura de gestão também que culmina com o problema financeiro que nós estamos enfrentando. Sim. No ano passado, mais ou menos, em meados de setembro, nós tivemos também 44 milhões de atrasos. Mas, naquele momento, o prefeito Busato lançou mão, né, de recursos próprios do município. Nós fizemos algumas restrições, ou seja, assim, pintura, limpeza de praça e outras coisas nesse sentido, que a prioridade é a saúde. Mas, neste momento, nem isso está adiantando, porque agora nós temos o nosso HPS já vindo de uma história recorrente de superlotação em função já também desse problema nos municípios vizinhos. Então, vai todo ele fluindo os atendimentos para o HPS. Sim. Nós temos toda uma situação que também, neste momento, agora é bastante preocupante, que é a judicialização. E temos também um outro problema, que são as pessoas não tendo nos seus municípios o atendimento, elas ainda continuam vindo para cá. Nós temos um exemplo, uma situação de parto gemelar de uma pessoa de Santa Catarina, que está aqui, eu estou usando esse exemplo porque é recente. Nós temos uma pessoa que é de Cachoeirinha, vem para cá e as pessoas estão desesperadas porque precisam de atendimento. Então, eles organizam o endereço, fazem o cartão e isso começa
dentro do que se tem de princípio e base de gestão, a se formar esse colapso também interno, né? O que a gente tem que, não é restringir, a urgência e emergência está aberta, até gostaria de dizer assim, a parte de oncologia, até o momento nós estamos conseguindo abastecer, né, com recursos próprios, nós estamos também com problemas no Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um hospital privado e que a gente sabe que passa há muitos anos por sérias dificuldades e que neste momento existe toda uma discussão interna, mas que está atendendo a oncologia. Nós fizemos um plano de contingência interno, onde a gente dividiu pacientes mais graves, menos graves, só que com esse colapso, vamos dizer assim, das redes vizinhas, para nós, como um município que tem toda essa estrutura, começa a complicar muito mais, porque é onde as pessoas procuram a assistência, independente de serem ou não do município. Sim. Então, isso hoje é uma grande preocupação que nós temos dentro da gestão. E vou incluir não só o prefeito, os secretários, mas também o profissional, que diante dessa situação deve sofrer bastante. Doutor Neio, como é que está a situação em Sapucaia? Nós, em Sapucaia, resolvemos, tendo em vista que nós temos uma dívida, o Estado tem uma dívida conosco de 7,5 milhões com o hospital e mais 1,7 milhão na atenção primária. E, por falta de recursos, por falta de insumos, nós restringimos, num primeiro momento, as cirurgias seletivas e os exames de imagem que determinavam o trabalho médico na sua realização ou insumos caros. Deixamos só para os atendimentos de urgência a esses exames de imagem. Esse foi o primeiro dentro do hospital. Na rede de atenção básica, nós paramos de distribuir fita de glicemia, né, para teste da glicose, porque isso é pelo Estado que fornece e não está repassando o recurso. Fraldas para pessoas acamadas, nós paramos de distribuir porque nós não temos o repasse do recurso e nem curativos estamos dispensando, só o que é feito na unidade. Colocamos essas coisas só dentro da unidade, como uma forma de controlar o custo. Nós implantamos um sistema na farmácia, aliás, em toda a secretaria. Num mês, nós detectamos 300 pacientes de fora indo buscar remédio na nossa farmácia. A nossa farmácia é muito grande. Você tem uma ideia, ela funciona no local onde era uma revenda de automóvel. E aí nós estamos também tomando várias medidas no sentido de deixar para atender os nossos munícipes. Porque se qualquer serviço começa a funcionar bem no município, o pessoal dá a volta, corre para lá. Isso é natural acontecer isso. E agora, antes de chegar aqui, eu recebi um telefonema da diretora de assistência da nossa fundação, que os médicos fizeram uma assembleia hoje, devem fazer uma na quinta e devem entrar em greve na quinta-feira. Aí nós vamos suspender também o nosso ambulatório de especialidades, que nós temos várias especialidades no ambulatório do hospital, além da clínica de saúde da mulher, especializada no atendimento também de doenças da mulher e gestação de alto risco. É o que está se avizinhando. E nós viemos para cá, apenas almoçamos, eu e a secretária aqui de Canoas, a Rosa, porque nós temos uma grande Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, com a presença de vários prefeitos, com uma forte presença da imprensa, do Ministério Público, onde nós vamos entrar com medidas junto ao Ministério Público para o sequestro do recurso do Estado. O Estado parou de pagar a dívida com a União há 2 anos. Está dando isenção fiscal de milhões para determinadas empresas. E não tem recurso para nada, porque não faz nada. Não paga salário. Eu sou servidor do Estado. Não paga salário. Não paga saúde. Paga o quê? Tem algumas obras andando aqui, como a 118, mas é uma crise. Eu acho que as pessoas talvez não tenham se dado a verdadeira dimensão. Nós estamos num colapso da assistência à saúde no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana e aqui no Vale dos Sinos, atingindo o Vale do Caí, Paranhana, mais acentuadamente. Esta é a realidade. Nós, por exemplo, toda a nossa alta complexidade, afora a oncologia, é aqui em Canoas. Nós não conseguimos mandar mais ninguém para cá. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa para que a gente possa, depois de tanta notícia ruim, para que a gente possa tomar uma água, respirar um pouco. E na volta a gente vai tentar pensar no futuro. No próximo bloco, a gente continua analisando a saúde no Brasil. Vamos tratar sobre a escolha do futuro ministro da Saúde, do governo de Jair Bolsonaro, e os desafios do SUS no atendimento à população.
Então fique por aí que a gente já volta. Bom, estamos de volta com Conexão RS especial, tratando sobre a saúde no Brasil. O deputado Luiz Henrique Mandetta foi o escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para ser o novo ministro da Saúde. Bom, qual deveria ser a prioridade do novo ministro junto ao governo eleito agora de Jair Bolsonaro, na concepção de vocês? Né? Quando a gente fala de município, fala do estado, se a gente for lá na raiz, no pacto mesmo, né, todas as atribuições, a municipalização de praticamente tudo, de certa forma, tirando a segurança pública, que me lembro aqui agora, qual que deve ser o grande desafio do governo federal, como ele pode auxiliar o estado e, na sequência, o município. Vou começar com o doutor Neio, depois a doutora Maria Rita e depois a doutora Rosa. Eu acho que a primeira medida deve ser acabar com essa questão que leva as pessoas à morte, que é do congelamento dos recursos para a saúde e para a educação. Isso é um crime. Só o ano que vem deve ser aportado a menos 9,2 bilhões de reais no orçamento da saúde do Brasil. Nós estamos com uma população envelhecendo, com a população tendo mais casos de doenças que requer alto investimento, com as doenças oncológicas. As doenças oncológicas daqui mais uns 15, talvez nem tantos anos, no Rio Grande do Sul vai ser a primeira causa de morte. Então, parar com esse garrote na saúde pública, ter uma visão de fazer um bom investimento na atenção primária, somente 17,8%, 18% do total do que é investido na saúde é para a atenção primária. O grosso ainda é para a média e alta complexidade. No mundo, nenhum país que tenha um sistema universal como o nosso gasta menos de 3 mil dólares por habitante ano para manter o sistema universal. O Brasil, em torno de 530, 540 dólares por habitante ano. É muito pouco. E tem gente que diz que tem muito problema de... O problema é gestão. Não, tem problema de gestão? Tem, mas o problema é financiamento. Esse é o primeiro problema. Qual é a perspectiva de se ter hoje? Por que não se faz essa questão da carreira médica? E aí a União conseguindo, aportando recurso, de forma que essa carreira fique a parte hoje do teto do... Nós estamos tendo problema no nosso hospital também lá, porque tem profissionais que ganham muito acima do prefeito. Nós tivemos que cortar os salários dos médicos. Porque além dele, a gente paga por procedimento algumas coisas lá, né? Sim. Então, se aquele que trabalha muito, que opera muito, que a anestesia, ele tem um teto. Mas não dá, mas ele está trabalhando, ele está produzindo saúde pública, né? Então, nós temos que enfrentar essa situação. A outra questão que eu acho que falta aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular é fazer uma organização, uma gestão regional da saúde. Tem gente em cidade com um hospital de 25 leitos. 25 leitos não é, nem nunca vai ser um hospital. E quer manter o hospital, fazer parto, não dá para fazer. Não existe hospital viável economicamente com menos de 150 a 180 leitos. Isso está na literatura do mundo inteiro. Mas as pessoas querem ter um hospitalzinho, porque não nasceu mais ninguém aqui, vai nascer no outro município. Mas não tem como. Se não tem como ter, concentra em bons hospitais regionais. Está lá uma novela para abrir o Hospital de Santa Maria, que é o hospital regional. Tem também uma projeção com recursos já em caixa para fazer um hospital na região de Palmeiras das Missões. É isso que tem que fazer, descentralizar para que tu possa dar o atendimento. A região sul do estado está numa crise do atendimento à oncologia. Não tem aonde encaminhar paciente de oncologia com câncer. E lá nós temos, Rio Grande tem a universidade, uma faculdade de medicina, Pelotas tem três, né? Como é que faz para funcionar? Tem que ter hospital, e o hospital tem que ter complexidade. Sim. E você não pode querer que um hospitalzinho pequeno, com poucos profissionais, faça procedimentos de alta complexidade. Eu trabalhei muito tempo na Conceição, em todas as esferas da Conceição. A Maria Rita trabalha há muitos anos na emergência. Lá se faz alta complexidade pelo número. Quanto mais um profissional faz uma coisa complexa, menos ele erra. Sim. Então, tu tem que ter volume e tem que ter quantidade de procedimentos de alta complexidade para ser feito, para ter efetividade. Tu não pode ter um equipamento de última geração no lugar que vai fazer uma cirurgia por ano. Sim.
Não? Doutora Rosa, antes da doutora Maria Rita. Eu acho assim que a primeira coisa que nós temos que atentar é justamente em cima da tabela SUS. Né? A tabela SUS é uma tabela que há mais de 10 anos ela não é reajustada. Alguns procedimentos beiram há 20 anos. Isso tem que ser revisto. A própria estrutura, no geral, com uma reforma muito detalhada, porque hoje, assim, cada vez mais se tem, sob o ponto de vista de gestão e aprimoramento e otimização de recursos, que é isso que o colega está colocando, né? E dentro do nosso estado, se reorganizar a capacidade instalada e fluxos, porque hoje, tanto na média quanto na alta complexidade, aí eu trago de novo a situação de Canoas, né? 156 municípios pactuados, em especialidades, isso corresponde a 44% da população do estado, isso é uma coisa muito séria. E uma outra estrutura que nós temos hoje que não funciona, que é o SAMU, que muitas noites já estivemos aqui sem regulador. E que daí aqui no nosso HPS em Canoas, a gente recebe paciente como vaga zero, que é uma vaga de risco eminente, com uma sutura de dedo. Isso nós temos registrado. Então, toda essa estrutura tem que ser reorganizada, tem que ser revista. E aquela hora eu comecei a falar a respeito justamente de recursos financeiros e hoje nós já estamos em 37 milhões aqui dentro do município de atraso. 30 milhões especificamente nos hospitais. E já virando um mês, correndo o próximo mês, de mais 10 milhões e 500, que eram 11.800 e que alguns programas foram cortados, reorganizados, mas não aparece nada somando no recurso do município, sim, sempre sendo retirado, né? Doutora Maria Rita. Eu começaria com a afirmação do Dr. Neio, que o grande problema, digamos, aqui o novo ministro da Saúde tem que enfrentar, e se ele enfrentar, ele diz a que veio, é a questão do que se chama do PEC do teto, né? Da PEC do teto. Ou seja, né, esse congelamento do investimento em saúde e que faz com que não se possa desenvolver esse atendimento através do Sistema Único de Saúde. Se, por um lado, digamos, a gente sempre já fala historicamente da questão do cobertor curto, que é o SUS, puxa de um lado e, né, sai um pedaço do outro, desta forma, com esse congelamento, nós tendo 20 anos de congelamento, nós temos essa população que envelheceu, que tem comorbidades, que precisa de tratamentos. Medicina não é uma coisa barata, porque na medida que aparecem maiores e melhores tecnologias, faz com que isso encareça mais e não o contrário, que muitas vezes a tecnologia vem a baratear qualquer coisa, né? Não é o nosso caso na área da saúde. Então, essa situação é muito grave. Uma que eu chamaria a atenção, que também é alguma coisa que sempre nos preocupa bastante, é a questão das terceirizações na área da saúde. Hoje, principalmente os municípios, né, eles não se sentem qualificados a fazer o atendimento, então eles não têm os seus profissionais concursados, que são supervisionados, são gestionados pelo próprio município, então existe entre o profissional, eu não digo só os médicos, mas entre o profissional e o município, um atravessador que tem os seus lucros no sentido de que proporciona esse atendimento, fica sob sua responsabilidade e, na verdade, ele tem lucros importantes com relação a isso. Até cito o município de Canoas, através do Hospital Universitário da UBRA, onde, e não foi isso, não é uma, não, digamos, se por um lado é responsabilidade da atual gestão municipal, não é culpa, não foi ela que promoveu esta lógica no município, mas faz com que, por um lado, temos profissionais que muitas vezes não são remunerados adequadamente, têm ameaçado os seus salários, 13º, seus pagamentos como PJs e assim por diante, e, por outro lado, um município que sente a carência de um melhor atendimento. E este ente, né, esta empresa terceirizadora, e isso hoje não é uma exceção aqui, mas tem sido uma regra, facilita a vida dos municípios que não têm capacidade, via de regra, não tem capacidade de gestão, então passa para esse terceirizador que tem os seus lucros e que são importantes, se não fossem lucros importantes não existiriam essas empresas terceirizadoras que fazem com que o atendimento seja um atendimento de massa, não olhando o cidadão, como deveria fazer assim o município, mas olhando o número, olhando a esteira de produção por onde passa alguém ali que apresenta algum problema
problema de saúde. Então, esta é uma outra pauta, digamos que se eu tivesse a chance de chegar ao ministro da Saúde, eu diria, senhor ministro, então a carreira, voltamos à carreira, não só a nacional, no caso que eu falo dos médicos, mas também a carreira dos funcionários públicos municipais na área da saúde, ela é fundamental. Quem não conheceu os funcionários públicos da saúde, quem não foi dos médicos antigos, quem não foi médico do município de Canoas, de Porto Alegre, de Santa Maria, que é minha terra, e assim por diante, né? Esses médicos antigamente eram estaduais também, eram responsáveis pelo atendimento de doenças como a área da tuberculose, eram funcionários estaduais do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e prestavam seus serviços atendendo a população e assim por diante. A municipalização da saúde jogou toda a responsabilidade do município, não deu o bônus que é a arrecadação, deu só o ônus, e hoje os municípios se veem com todos os problemas que têm e vão lá e entregam essa responsabilidade para um outro cujo interesse é apenas fazer, então, esta intermediação lucrativa do trabalho dos profissionais de saúde. Eu vou deixar um espaço para a secretária falar, porque é pública essa relação, por exemplo, com o Hospital Universitário, exatamente. A relação com o GAMP. Não, e nós, inclusive, somos solidários à prefeitura. E hoje mesmo... Só nos separamos, eu costumo dizer para os gestores, né, meu amigo de muitos anos, a secretária, temos convivido, nós só nos separamos dos gestores na mesa da negociação salarial. No resto, nós somos todos solidários. Hoje de manhã eu vi numa grande rádio, posso falar que é a Rádio Gaúcha, anúncios do Simers e do GAMP em resposta. Secretária, se quiser, por favor, completar. Assim, olha, a nossa gestão, quando nós assumimos em 2017, quando nós chegamos aqui, já havia ocorrido uma licitação que teve todos os trâmites legais, que respeitou todo um processo de acordo para isso, né? Essa empresa assumiu em 1º de dezembro, nós assumimos em 2 de janeiro. Algumas outras que eram suscetíveis no sentido de tentar tirar essas pessoas daqui de dentro, não conseguiram, né? Então, a situação complicou no momento que tinha um respaldo legal e no momento que nós também, ao chegarmos aqui, tinha se instalado. Foi muito complicado, nós temos realmente, sim, várias situações problemáticas, inclusive está saindo uma licitação agora no mês de dezembro, onde o lote do HPS está sendo retirado, né? Justamente para que a gente possa, de uma forma mais harmônica e de uma forma de gestão, conduzir esse processo. Durante todo esse tempo, no serviço público, eu não posso querer ou achar uma coisa se teve os processos respeitados. Nós juntamos documentos, nós organizamos toda uma situação juntamente até mesmo com os sindicatos, que a gente também vê como grandes parceiros, e que a gente entende também como colegas profissionais de saúde. Hoje nós temos uma situação problemática no HU e no HPS, que é os atrasos de salários, que são referentes também agora, neste momento, ao nosso problema de repasse, porque o Estado não está repassando isso. Sim. Mas, de qualquer forma, foi 2 longos anos, né? A gente organizou, inclusive, todo esse edital, está tendo o acompanhamento do próprio e orientação, Tribunal de Contas, enfim, e a gente começa a retomar de uma outra forma esse serviço. Mas, para nós, deixando claro, né, isso foi uma situação de uma herança, nós chegamos aqui, isso já estava instalado, assim como as filas que nós recebemos, enfim. E lastimamos muito, porque, de qualquer forma, mesmo com todos os mutirões, com todo o trabalho que a gente tem efetuado dentro do município, essa situação hospitalar nos complica muito. E ainda temos o Nossa Senhora das Graças, como eu falo também, que é um hospital privado, também com sérios problemas, né? Bom, gente, a gente vai para mais um intervalo. Você aí de casa, continue acompanhando o Conexão RS Especial, falando sobre a saúde no Brasil. No próximo bloco, a gente continua analisando a saúde no país e vamos debater como está a formação médica no país e os desafios para qualificar os atendimentos. Fique por aí, a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão RS Especial, tratando sobre a saúde no Brasil. A formação médica no país passa por momentos de desafios, grandes desafios, por inúmeras questões, algumas já foram citadas aqui, né? Por exemplo, a influência de todo o contexto sociopolítico e econômico mundial e nacional. Podemos botar aqui como um dos desafios, por exemplo, em meio a esse cenário, começamos a conversa, doutor Neio, doutora Maria Rita e doutora Rosa, como deve ser a formação ideal do profissional que está lá na ponta?
Existem muitos médicos no Brasil? Há excesso de faculdades de medicina ou o contrário? Começo com a doutora Maria Rita agora. Pois é. Acho que existem muitas faculdades de medicina, mas a começar pela formação, a medicina é uma profissão que fundamentalmente precisa ser mesmo humanista, né? Então ela tem que lidar com esse ser humano, não como apenas um pulmão, um fêmur, um coração, mas com a universalidade que esse ser tem. A formação de muitas faculdades de medicina ela é muito direcionada. E concordo quando o Neio fala da necessidade desse olhar de medicina geral e comunitária, ou seja, é aquela que vê, a princípio, o indivíduo e depois o indivíduo que apresenta algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade e assim por diante. Acontece que, se por um lado, né, a gente vê que os currículos médicos muitas vezes são muito direcionados e há uma necessidade de os currículos médicos abordarem mais humanisticamente a questão do ser humano, por outro, eles precisam oferecer informação, conhecimento, treinamento para os médicos. Eu nunca posso me esquecer da especialidade que eu tenho, eu sou emergencista. Eu preciso, claro, ter, como eu costumo dizer, olhos nos olhos dos pacientes ou dos seus familiares, mas eu preciso agir rapidamente, eu preciso ter o raciocínio rápido, identificar o que está acontecendo, muitas vezes com uma anamnese, uma história pobre desse paciente, por exemplo, chega alguém ali desacordado. Bom, e aí? É uma crise de nervos? É um infarto agudo do miocárdio com perda de consciência? É um AVC? O que seria isso? E rapidamente esse diagnóstico precisa ser feito. Então, o treinamento destes médicos, ele tem que ser também importante. Hoje, se por um lado, né, eu tenho sempre lutado e sistematicamente há muitos anos pelo reconhecimento da minha especialidade, e hoje ela foi reconhecida, por outro, eu também hoje participo da luta dos cuidados paliativos, que temos inclusive um projeto de lei da deputada Estela Farias, que está em andamento no sentido de fazer todo o trabalho do cuidado paliativo no estado do Rio Grande do Sul. O que significa isso? É olhar as pessoas que têm doenças crônico-degenerativas, dentre elas as doenças terminais, e que precisam ter um atendimento do ente público, fundamentalmente. E esse atendimento não é assim de um profissional que vai lá, vai saber como está, como não. É fundamental a possibilidade de vida que há na doença terminal. A possibilidade de vida que existe na doença crônico-degenerativa. E o Estado tem que trazer para si essa responsabilidade. Então, por um lado, luto pela minha emergência, pela afirmação da minha especialidade, luto também por isso. Bem, nas faculdades de medicina, como é que isso se reflete? Nós temos, e aí eu tenho o dever de olhar... Quem são esses profissionais? Esses profissionais que entraram na faculdade de medicina, em que pese existam muitas faculdades de medicina, para começar, são faculdades caríssimas. A imensa maioria delas não é pública. Então, são famílias inteiras, não são profissionais que nem, talvez, né, no tempo que a gente fez faculdade, eu já tenho... 30, 40, eu não me lembro mais quantos anos de formada, muitas décadas de formada, e que, né, meus colegas, eu não chegava a precisar porque meu pai me favorecia, mas meus colegas às vezes trabalhavam num outro turno da maneira possível e que já é muito difícil para se sustentar e fazer a sua faculdade, como a minha de Santa Maria, que era uma universidade pública. Hoje, nós temos faculdades cuja mensalidade vai de 8 a 12 mil reais. Por exemplo. Bom, segundo, para entrar, inclusive nessas faculdades difíceis, é necessário uma formação que ele vença nesta enorme pirâmide que é com uma ponta muito pequena e com uma base enorme, que esta pessoa, esse estudante vença e chegue no topo desta pirâmide e entre nesse curso que é o curso mais difícil de entrar. E eu não estou dizendo aqui alguma coisa glamourosa, de jeito nenhum. Digo que temos que ter um jovem esforçado, uma família que possa dar suporte, né? E, em terceiro lugar, ele entra num curso que é o mais longo de todos. Se nós formos fazer, e aí eu estou falando alguma coisa como economia, talvez, né? Se nós formos fazer um cálculo atuarial,
Este menino que entrou na faculdade, às vezes entra com 18, 17 anos, porque ele é aquele super estudioso, meio gêniozinho. Mas às vezes, como eu conheço muitas pessoas, fizeram vestibular para a faculdade de medicina 7, 8 vezes, porque era seu desejo, seu sonho se transformar em médico. Então, se nós formos fazer esse cálculo, atuarialmente, ele se coloca no mercado de trabalho bastante depois que o jornalista, que o enfermeiro, que o advogado, enfim, o engenheiro. Se coloca muito depois. E se nós formos fazer esse cálculo, quando que ele se transforma numa pessoa que conseguiu ter uma família, comprar uma casinha, comprar um apartamento, ter um carro. E eu não estou falando de ficar top, também não estou falando nos engenheiros das grandes empresas, os top, não estou falando nos âncoras dos jornais, eu estou falando no pessoal médio, profissional médio. Então, esse médico... Ao chegar, digamos, no seu trabalho, aí nós podemos voltar até no programa Mais Médicos, etc., ele tem que ter a sua remuneração, o seu reconhecimento profissional, ele tem que ter uma proximidade com o valor que o seu trabalho tem. Com o investimento, claro. Com o investimento que foi feito. E, então, temos faculdades hoje que sobram, qualquer dia eu não tenho esse número aqui, mas vão sobrar vagas, porque muitos iniciam a faculdade de medicina e não tanto conseguem se formar. Sim. Bom, eu peço já de antemão desculpa à secretária e ao secretário, a gente tem pouco tempo, cerca de 3 minutos para cada um, mas eu vou focar então numa pergunta bem específica, foi o início da nossa conversa, e essa questão eu vou pegar o gancho com o Dr. Neio. Vou começar com a doutora Rosa. A formação hoje, se fala tanto na prevenção, para que não se chegue lá na ponta com aquele acúmulo de pessoas nos corredores, por exemplo, algo que poderia ser evitado. Hoje, essa formação acaba contribuindo para esse planejamento de cada secretaria, para que não chegue, por exemplo, a superlotação e a família seja atendida em primeiro lugar numa ação de prevenção? Com certeza, nós temos em várias das nossas unidades básicas campo de estágio para curso de medicina e uma das grandes preocupações que nós temos é porque nós temos responsabilidade também como serviço público. E aí tu fica pensando até que ponto tu forma um profissional e até que ponto tu deforma um profissional. E a nossa responsabilidade como serviço público é justamente mostrar essa amplitude de olhar e visão holisticamente do indivíduo como um todo. E é isso que a gente procura fazer aqui no nosso município. E todos os alunos que passam conosco, a nossa intenção é justamente essa prática humanizada, do olho no olho, do tocar, do dar atenção e trazendo o que realmente mais se precisa quando se está doente. Além de toda a técnica, além de todo o conhecimento, enfim, de toda a bagagem técnica que o indivíduo traz, é justamente a confiança, a qualidade, a atenção e a empatia, né? Doutor Neio, com a experiência que o senhor tem, especialmente na área, o senhor já teve que conversar com os profissionais, orientando, porque a formação não foi adequada em determinado momento? Sim, nós temos aqui em Sapucaia 34 vagas de residência, entre a residência médica e a residência em atenção primária na rede, e mais 32 residentes médicos do hospital. E passam pela nossa atenção primária inúmeros estudantes, né, que estão ali ajudando na sua formação. Eu penso que tem melhorado o currículo, principalmente o currículo médico, não só médico, de todas as profissões, no sentido de dar uma atenção, um cuidado na atenção primária. Mas eu queria fazer uma correção. A atenção primária não é prevenção. Ela faz prevenção e trata. Pode resolver 85% dos problemas de saúde. Um bom médico de família, ou uma boa equipe, porque não é só o médico, né? Ele resolve, ele faz o diagnóstico mais rápido, ele faz o diagnóstico, por exemplo, do câncer na sua fase inicial. E lá em Sapucaia isso é muito presente. Nós temos um grupo, por exemplo, médico de Sapucaia, deve ter uns 50 médicos no grupo. Então se discute os casos pelo WhatsApp, por exemplo. E a gente acaba fazendo uma medicina mais avançada. Já tira uma foto, manda para o colega, o dermato olha quando é uma foto. Ó, fiz um eletro aqui, já manda. Então, essa complementariedade entre os especialistas e a atenção primária, isso no Conceição eu já vim fazendo há muito tempo, que tem prontuário eletrônico nas unidades. Nós estamos instalando agora, mas isso nós já avançamos muito. E eu penso que os formandos que estão vindo agora
devem ter uma outra, já vem com uma outra bagagem mais humana, o olhar mais global para o paciente. Se chega uma paciente para mim, que eu conheço onde ela mora, que eu sei que a minha agente comunitária fala, olha, essa moça aqui, o marido bate nela. Essa criança aqui tem suspeita de ser abusada. Então, o atendimento é de outra qualidade. Que tu tem o olhar também, até que a gente fala, minha vizinha, ela tem um problema de alcoolismo também, o filho é drogadito. Então, tu tem uma compreensão da pessoa no seu local. O que o ambiente faz para o seu determinante de saúde. Por isso que a atenção primária à saúde é a grande porta de entrada que tem que ser estimulada e preservada para uma saúde de qualidade. Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar a atenção que nos deram, aceitaram o nosso convite, vim tratar de um tema tão espinhoso hoje em dia, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, como vimos durante toda a nossa conversa. Então, em primeiro lugar, muito obrigado e desejo boa sorte no trabalho de cada um. Hoje a gente teve ideia do tamanho do desafio que cada um vai ter que enfrentar, né, nesses próximos anos. Quero agradecer ao Dr. Neio Lúcio Pereira, secretário de Saúde de Sapucaia do Sul, a doutora Rosa Greenwald, secretária da Saúde de Canoas, e também a doutora Maria Rita de Assis Brasil, presidente em exercício do CIMERS. Sejam sempre bem-vindos e uma boa saúde para todos nós.